Fala pessoal que acompanha o canal Muro do Disco, beleza? Tudo tranquilo? Mais uma vez vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto também que é recorrente aqui na loja, né? O pessoal vem aqui na loja e sabe que aqui a gente tem bastante planta, né? Eu procuro sempre estar conseguindo plantinhas novas aí pro pessoal. O pessoal chega aqui e vê o aquário com as plantas crescendo, bonitas, e vem me perguntar, pô, como é que faz isso? Qual o segredo? Pô, eu boto a planta no aquário, daqui a pouco ela tá feia, tá perdendo a cor. Não está crescendo, acaba murchando e morrendo. Então, pessoal, vou falar para vocês de uma forma básica, bem básica, né? Como que vocês vão manter as plantas do aquário de vocês de uma forma saudável? Vocês têm que pensar o seguinte: assim como a planta terrestre, a planta aquática, ela precisa, acima de tudo, fazer a fotossíntese, né, pessoal? Que é como ela vai converter, né, os elementos que ela precisa em energia, que vai ser o alimento da planta, né, para poder crescer e se reproduzir, beleza? Como que isso aí acontece? São vários fatores. Não existe uma única coisa que você vai fazer que você vai resolver o problema da sua planta e nem ter planta bonita. Você tem que ter pelo menos aí 3 ou 4 passos. Qual o primeiro passo? Ideal, você ter um substrato fértil, tá, pessoal? Para que um substrato fértil? Você lembra lá que você, ou a sua esposa, ou sua mãe, quando plantam, né, a plantinha lá no jardim, ela não coloca humus de minhoca, torta de mamona e uma série de outros nutrientes para essa planta? Não é só a terra pura e simples? Então, porque as plantas, elas precisam, a maioria das plantas, retirar, né, com as suas raízes, uma nutrição para elas, nutrientes que ela precisa para crescer, né? Então, para as plantas, a raiz tem basicamente 2 funções. A primeira, fixação, né, para poder se enraizar e se prender naquele local que ela vai estar. E a segunda é nutrientes, né, absorção de nutrientes, beleza? Então, se você só tem areia pura, um cascalho puro, ela vai estar muito pobre em nutrientes, apesar de, com o tempo, com os animais ali daquele aquário, os peixes defecando, caindo outros restos de planta, aquilo ali vai dando uma leve adubada no teu substrato. Mas geralmente, né, para as plantas que são um pouco mais exigentes, é pouco, né? Vai faltar nutrientes para essa planta. Então, eu sempre indico o quê? Um substrato fértil por baixo. Não sei se dá para ver, nesse aquáriozinho aqui, a gente tem uma leve camada por baixo dessa areiazinha aqui, que essa areia aqui ela é inerte, tá, pessoal? Ela não fornece nenhum nutriente não. Mas aqui embaixo tem uma leve camada de um substrato fértil que eu coloquei para quê? Quando a raiz da planta atingir aquele substrato fértil, ela começar a dali retirar nutrientes que vão ajudar no seu desenvolvimento, beleza? Então, passo número 1, substrato fértil. Passo número 2, eu estou colocando em ordem de importância não, tá, pessoal? Só estou dando uma conversada. Passo número 2, iluminação. Logicamente, a planta, para fazer fotossíntese, ela precisa de luz, né? Então você tem que ter uma luz, uma quantidade suficiente que essa planta vá absorver, né, para conseguir fazer a sua fotossíntese numa boa. Por isso que geralmente o aquário plantado não é muito alto, né? Porque a luz precisa atingir lá o fundo para poder todas as plantas, tanto as mais altas quanto as mais baixas, receberem uma quantidade de luz suficiente para ela ali se desenvolver. Então nós já falamos de substrato fértil e de luz. Procurem sempre uma iluminação adequada, né? De preferência uma lâmpada feita para aquário, que tem o espectro de luz correto, e vai ficar legal para a planta, vai ser bem melhor. Terceiro, né, não menos importante, gás carbônico. Não vou nem falar de fertilização líquida não, vou falar primeiro de gás carbônico. Muita gente não sabe, mas o ideal é que você tenha uma injeção de gás carbônico, né, que é o CO2, extra, tá? Claro que no seu aquário já existem, né, átomos de carbono, de gás carbônico, de CO2, solvidos na sua água. Mas quando você faz uma injeção extra, você aumenta aquilo ali, né? Então a tua planta vai responder, né? Se você injetar o gás carbônico no seu aquário, a sua planta vai crescer muito mais. É uma coisa que é a olhos vistos. É uma das coisas mais importantes que eu acho, é o gás carbônico sendo injetado no aquário. Então, se você tiver essas 3 coisas, o substrato fértil, o gás carbônico e a iluminação, você vai ter um aquário muito legal de plantas, tá? Vai ter a maioria das plantas, a maioria, não todas, tá? Existe aí um 4º passo, né? Que é a fertilização líquida. A fertilização líquida, ela é muito utilizada principalmente por determinadas plantas que têm a raiz pequena. Planta que tem a raiz pequena, ela já está te indicando que ela não tem uma área muito grande de absorção pela raiz. Ela vai absorver os nutrientes pelas próprias folhas, né? Suas folhas, seus caules. Então, o substrato fértil ali, para essa planta de raiz pequena, não vai ser muito suficiente, porque ela não vai conseguir atingir. Então, ela vai pegar o nutriente da coluna d'água, né? Então, para você disponibilizar esse nutriente na coluna d'água, você precisa fazer uma fertilização líquida. Um exemplo que eu acho legal de citar são as plantas carpete. A maioria das plantas carpete, elas têm eventos cuba, né? Por exemplo, o calitris, ela tem uma raiz muito pequenininha.
né? Então o pessoal foca muito em botar no substrato fértil, esquece de fertilizar, né, líquido. E a planta não vai para frente. Então tá a dica dada aí, fazer fertilização líquida, né? Então você tem várias marcas legais, né, de fertilizantes. Eu uso aqui na loja, que recomendo, esses fertilizantes aqui da Base Flora, pessoal, tá? A Base Flora é do amigo do Robson, abraço Robson, gente boa demais, tá? É um fertilizante que tem um custo baixo, não é caro em comparação com outras marcas do mercado, tem várias marcas muito boas. Nós temos os fertilizantes da Oceantec, da Siquem, M-Breda, Powerfer, sei que eu tô lembrando assim, né? Tá vindo na minha cabeça agora. RC Flora, são várias marcas, né? Algumas mais caras, outras mais baratas. Eu tenho vendido bastante essa aqui na loja, porque ela tem um custo-benefício ótimo, pessoal, ótimo. E você pode encontrar, né? Por exemplo, macronutrientes. Macronutrientes é um combo que tem aqui nesse vidro, né? De NPK mais cálcio. Então você tem nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. Então, são os ingredientes básicos para uma fertilização líquida, né, para a maioria das plantas. Nós temos também os micronutrientes, que aí já são outros nutrientes que as plantas também gostam, né? Cloreto de potássio, sulfato de magnésio, boro, molibdênio, quelato de ferro, manganês, zinco, cobre. Então são os micronutrientes. Também vão fazer bem para sua planta. Temos também, ó, carbono orgânico. O carbono orgânico, além de ser uma fonte de carbono para a planta, ele é muito utilizado para evitar e combater algas indesejadas, né? Então, a galera usa muito carbono orgânico, está fazendo o maior sucesso. Tem que usar com cuidado, porque algumas plantas não suportam o excesso desse carbono orgânico e acabam por melar. Então é só dar uma estudada, dar uma procurada lá. Vocês perceberam que tem 3 tamanhos, né, pessoal? 125, 250 e 500 ml. Vocês vão escolher de acordo com o tamanho do aquário de vocês. O aquário é muito grande, vai utilizar do maior. O aquário não é muito grande do médio, o aquário pequeno leva do menor. Nós temos também os nutrientes, né, separados. Às vezes a pessoa não quer colocar NPK. Pô, tô vendo aqui pelo sintoma da minha planta, a folha tá meio amarelada. Pô, é falta de fósforo. Ao invés de colocar NPK mais cálcio, vai colocar só o fósforo, né? Ou o potássio, ou o ferro. E aí, né, você que vai estudar e vai ver lá naquela tabelinha, existe uma tabelinha disponível na internet ali, né, que mostra as folhas, né, os detalhes, né, a folha amarelada, falta nutriente X, folha caindo, falta nutriente Y, folha nascendo torta, é o nutriente Z. Então vocês vão pegar essa tabelinha e vão poder adubar, né, seu aquário, né, da forma correta. E tem uma coisa que eu acho muito legal nesses fertilizantes aqui da Base Flora, que é esse carinha aqui, ó, o macronutrientes especial para camarões. Por quê? Ele é um macronutriente sem cobre, principalmente, e ferro, né? Porque esses dois elementos, eles são muito tóxicos para crustáceo. Então, às vezes, o pessoal desavisado monta aquele aquáriozinho bonito plantado, quer botar um neocaridina, pô, faz a fertilização líquida, arrasa, que mata os camarões todos, aí, pô, é aquela lenha que muitas vezes não sabe nem por que aconteceu. Então, tá dada a dica aí, pessoal. Aquário de camarão, né, de neocaridina, o camarão fantasma, ou qualquer outro crustáceo, né, o molusco, você quer botar aquelas neritinas, as ampulares, os renchores e outros moluscos, não pode colocar cobre, que mata, toxica. Aí vai do macronutriente, né, para molusco. Beleza, galera? Aquele abraço, tamo junto, hein? Qualquer coisa é só perguntar. Se não souber, eu pesquiso. Um abraço!